Olá pessoal, sou a professora Michele Carvalho e estudaremos através dessa playlist a Lei Orgânica do município de Magé. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso e faremos exercícios de concurso para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também combos promocionais contendo outras temáticas como o Estatuto dos Servidores de Magé e também o Regimento Escolar das unidades escolares de Magé. Quando esses documentos estiverem prontos, colocarei os links na descrição desse vídeo. Além disso, também irei disponibilizar cursos contendo módulos dos conteúdos comuns cobrados no edital para esse concurso, módulos contendo videoaulas hospedadas na Hotmart, para você fazer um estudo organizado. Se for do seu interesse também, é só você acessar na descrição desse vídeo também fazer contato através do Instagram do canal, que é o @ensino em ação, beleza? Então, para você ficar acompanhando todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho. Então é isso, bora começar! Vamos dar sequência à nossa aula sobre a Lei Orgânica do município de Magé, seguindo com o nosso estudo sobre o Poder Executivo. Falando agora sobre as competências privativas do prefeito. Compete privativamente ao prefeito o quê? Representar o município em juízo e fora dele. O prefeito é a figura representativa do município, tanto dentro do município quanto fora dele, exercer a direção superior da administração pública municipal, é quem coordena todas as questões envolvendo a administração pública do município, também inicia o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica, então é quem dá início ao processo legislativo no âmbito do município, é o prefeito. Também quem sanciona, promulga e faz publicar as leis aprovadas pela Câmara e expede decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então o prefeito, ele vai sancionar, ele vai aprovar, autorizar, fazer publicar leis, decretos, normas para sua fiel execução. Também o prefeito veta projetos de lei total ou parcialmente. O prefeito pode vetar um projeto de lei que ele considere no todo ou em parte inconstitucional. Também envia à Câmara Municipal o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual do município. Então, o prefeito ele tem que enviar à Câmara o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, que vai falar sobre a questão do orçamento, das despesas envolvendo o município, a questão da verba pública. Ele tem que enviar isso à Câmara porque compete à Câmara também fiscalizar o prefeito, o Poder Executivo. Também dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. Então, o prefeito ele vai organizar, ele vai fazer com que a administração pública no âmbito do município funcione adequadamente. Ele é o principal administrador, o principal gestor da administração pública municipal. Também remeter mensagem e plano de governo à Câmara Municipal por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do município e solicitando as providências que julgar necessária. Então, compete ao prefeito, quando der início a uma sessão legislativa, enviar mensagem, e também enviar um plano de governo à Câmara Municipal, e vai ali relatar toda a situação no município. E se for necessário alguma providência, ele vai ali especificar. Também compete ao prefeito prestar anualmente à Câmara Municipal, dentro do prazo legal, as contas do município referentes ao exercício anterior. Então, como eu falei, a Câmara vai fiscalizar o prefeito. Então, ele tem que prestar contas à Câmara, que é uma forma dele prestar contas aos cidadãos, prestar conta, dar transparência à administração pública municipal. Então, ele vai fazer isso, vai prestar contas à Câmara Municipal e vai fazer isso anualmente, dentro de um prazo legal. Também compete ao prefeito prover e extinguir os cargos, os empregos e as funções públicas municipais na forma da lei. Então, o prefeito ele vai fazer com que os cargos da administração municipal sejam providos, sejam preenchidos e vai também extinguir cargos na medida da sua desnecessidade. Também compete ao prefeito decretar, nos termos legais, desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Então, o prefeito ele vai decretar a desapropriação de um terreno, de uma propriedade de um terceiro, porque aquela propriedade ela atende a um interesse público maior. Então, ele indeniza aquele terceiro e aquela propriedade ela passa a ser de uso da coletividade. Então, compete ao prefeito a questões envolvendo desapropriação. Também celebrar convênios com entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse do município. Então, compete ao prefeito celebrar, firmar convênios, parcerias com entidades, sejam públicas ou privadas, para que se realizem ali atividades que sejam do interesse do município.
Também compete ao prefeito prestar à Câmara, dentro de 30 dias, as informações solicitadas, podendo o prazo ser prorrogado por mais 15 dias, desde que aprovado pela Câmara Municipal pela complexidade da matéria e dificuldade de obtenção dos dados solicitados, devendo o pedido de prorrogação ser protocolado até 5 dias antes do prazo final. Então, compete ao prefeito enviar à Câmara, dentro de 30 dias, as informações por elas solicitadas. Porém, às vezes, dada a dificuldade de conseguir essas informações, dada a complexidade da matéria, ele pode solicitar a prorrogação desse prazo por mais 15 dias, tá? E alegando essa dificuldade de obter os dados que foram solicitados. E aí, esse pedido de prorrogação tem que ser protocolado até 5 dias antes do prazo final. Também compete ao prefeito publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Então, o prefeito ele vai ter que publicar, após o encerramento de cada bimestre, um relatório em relação à questão orçamentária do município, questão envolvendo o orçamento, finanças do município. Também compete ao prefeito entregar à Câmara, até o dia 20 de cada mês, os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, sob pena de crime de responsabilidade, sujeito a julgamento pela Câmara Municipal. Então entra aqui na questão de prestar contas. Tem que prestar contas à Câmara em relação à questão das dotações orçamentárias, das movimentações orçamentárias. Se não fizer isso até o dia 20 de cada mês, incorre em crime de responsabilidade e será julgado perante a Câmara. Também compete ao prefeito solicitar o auxílio das forças policiais para garantir o cumprimento de seus atos, bem como fazer uso da guarda municipal, para a garantia da defesa e das normas. Também compete ao prefeito decretar calamidade pública quando ocorrem fatos que a justifiquem, dando ciência à Câmara Municipal no prazo de 24 horas. A gente até fez uma questão, que colocava como sendo uma atribuição da Câmara decretar calamidade pública. A gente viu que essa era a exceção, que na verdade decretar calamidade pública é uma atribuição do prefeito. Da calamidade pública, teve uma enchente, teve ali uma enxurrada, deslizamento de terra, alguma questão nesse sentido, o prefeito pode decretar calamidade pública. Tem um fato ali que justifica, ele vai dar ciência à Câmara no prazo de 24 horas. Também compete ao prefeito fixar as tarifas dos serviços públicos concedidos e permitidos, bem como daqueles explorados pelo próprio município, conforme critérios estabelecidos na legislação municipal. Então, o prefeito ele vai fixar as tarifas dos serviços públicos. Aquelas tarifas dos serviços de transporte coletivo, por exemplo, quem fixa essas tarifas é o prefeito. Sejam eles concedidos ou permitidos, sob concessão ou sob permissão. Por exemplo, os serviços públicos, eles normalmente são via concessão. Um terceiro, uma empresa que oferece serviço via contrato de concessão. Quem fixa as tarifas é o prefeito, tá? O prefeito vai fixar, bem como aqueles explorados pelo próprio município. Também compete ao prefeito requerer à autoridade competente a prisão administrativa do servidor público municipal omisso ou remisso na prestação de contas dos dinheiros públicos. Então, o prefeito ele pode sim requerer a prisão administrativa de um servidor. Por quê? Porque ele está sendo omisso nas suas funções, porque ele está sendo remisso, ou seja, está ali sendo negligente, descuidado com as suas funções, está fazendo com dificuldade, está entregando de forma tardia, e isso pode gerar prisão administrativa, e quem irá solicitar isso, requerer isso, será o prefeito. Também superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos, dentre as disponibilidades orçamentárias ou de créditos autorizados pela Câmara. Então, superintender, ou seja, coordenar toda a questão ali envolvendo a arrecadação de tributos, taxas, preços públicos, impostos, aplicação de receita, autorizar despesas, pagamento de dívidas, enfim, questões orçamentárias. Quem faz essa coordenação é o prefeito. Também aplicar as multas previstas na legislação e nos contratos ou convênios, bem como revê-los quando for o caso. Então, aplicar multas se tem alguma empresa, por exemplo, descumprindo, agindo de uma forma irregular, descumprindo o contrato, por exemplo, e também rever a multa quando ela estiver ali com alguma irregularidade. Também realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com membros da comunidade. Tá? Então, o prefeito ele vai realizar audiências públicas para poder levantar informações junto aos cidadãos, discutir questões junto aos cidadãos. Também resolver sobre os requerimentos e as reclamações ou as representações que lhes forem dirigidos. Então, também compete ao prefeito dar uma resolução em relação às questões
as reclamações que forem direcionadas diretamente para ele. Também compete ao prefeito planejar, organizar e dirigir obras e serviços públicos locais. Então o prefeito ele vai ali ficar à frente, né, coordenando, dirigindo, organizando as obras públicas, os serviços públicos. Também compete ao prefeito enviar à Câmara Municipal até o dia 20 do mês subsequente um balancete mensal da prefeitura, constando no que se refere a fornecedores e prestadores de serviços, a razão social das empresas e seu respectivo registro nos órgãos competentes, além do número do documento fiscal de fornecimento ou do serviço. Tá? Então, compete ao prefeito enviar à Câmara até o dia 20 o balancete, a movimentação mensal da prefeitura, que vai constar ali os fornecedores, prestadores de serviços, né, que prestaram serviço à prefeitura, as empresas, o nome dessas empresas, a razão social dessas empresas, se elas têm registro junto aos órgãos competentes, também os documentos fiscais necessários. Então, enviar tudo isso à Câmara até o dia 20 do mês subsequente ao balancete mensal da prefeitura. Também compete ao prefeito a concessão de auxílios e subvenções. Então, compete ao prefeito conferir ali um auxílio para organizações não governamentais, por exemplo, com caráter assistenciais. O prefeito pode sim conceder auxílios e subvenções. Também a concessão e permissão de serviços públicos, que é o que acontece com os serviços de transporte público, né, que são serviços essenciais, que acontecem via contrato de concessão. Então, quem faz isso, quem faz a concessão e permissão desses serviços é o prefeito. E aí a gente vale dizer que o prefeito poderá delegar as atribuições previstas no inciso 21, 22, 23 e também no inciso 24 desse artigo. Ou seja, ele poderá delegar as seguintes atribuições. Atribuição presente no inciso 21. Superintender a arrecadação de tributos e preços, a guarda e aplicação de receita, autorizar despesas e pagamentos. Então, essa questão, ele pode, por exemplo, delegar para o secretário municipal, para ele poder fazer essa coordenação da arrecadação de tributos e preços da sua respectiva secretaria. É uma questão mais de gestão, ele pode, no caso aqui, delegar, é delegável. Também no inciso 22, que fala sobre aplicar as multas previstas na legislação e nos contratos ou convênios, bem como revê-las quando for o caso. Então aqui, se um secretário, por exemplo, ele verificar uma multa de um contrato, ele mesmo pode revê-la. Tá? Isso que está querendo dizer aqui, ele pode delegar, o prefeito pode delegar essa atribuição para um outro, por exemplo, para um secretário municipal, porque senão fica muita coisa concentrada para o prefeito. Então ele pode delegar algumas atribuições. Normalmente ele delega atribuições que são administrativas. Também a 23, que é realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com membros da comunidade. Também é uma ação totalmente possível, passível de delegação, né? Então, o secretário municipal pode sim organizar uma audiência pública para poder recolher ali e discutir informações com a população. E o inciso 24, que fala sobre resolver sobre requerimentos e reclamações ou representações que lhe forem dirigidos. Mesma coisa, ele pode sim delegar isso para um secretário municipal, para que ele resolva sobre os requerimentos das suas secretarias, sobre as reclamações pertinentes às suas secretarias. Gente, eu fui direto para as competências privativas do prefeito, mas tem algumas informações antes das competências privativas. Eu vou voltar aqui com vocês, tá? Tem o artigo 65, tem o artigo 66 e o artigo 67 que eu não falei, beleza? Então eu vou falar agora. O artigo 65 fala que o prefeito e o vice não poderão, desde a posse, sob pena de perda de mandato, o quê? Firmar ou manter contrato com o município ou com suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviço. É muito parecido com o que os vereadores também não podem. Lembra das vedações dos vereadores que nós vimos desde a posse, desde a expedição do diploma? Aqui é muito parecido. O prefeito não pode estabelecer uma relação contratual com o município que ele é o chefe do poder executivo, o município que ele representa, né, que ele é figura representativa. Ele não pode. Por aquilo tudo que a gente conversa sempre, porque isso abre precedente para ele poder favorecer a sua relação contratual, tá? Por isso é proibido. Também gera perda de mandato se ele aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive de que seja demissível ad nutum, na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público, aplicando-se nesta hipótese o disposto no artigo 38 da Constituição Federal. É o seguinte, uma vez que aquele candidato a prefeito se torna prefeito, ele não pode ter nenhum outro cargo. Eu vou aceitar aqui um cargo ad nutum, um cargo comissionado que eu possa deixar o cargo a qualquer momento. Não, ele não pode. Ressalvada a posse em virtude de concurso público. Aí é diferente. Ele já era servidor público antes de ser prefeito. Ele já tinha um cargo efetivo.
E aí ele tentou para ser prefeito, ele se candidatou e conseguiu ser eleito. Aí é outra história. Aí nesse tempo que ele conseguiu ser eleito, ele vai ficar afastado, tá? Ele vai ficar afastado do seu cargo efetivo e vai assumir a prefeitura e ele pode optar pela remuneração. E aí ele vai optar, né, pela remuneração maior, evidentemente, tá? Então é o que fala, inclusive, o artigo 38, que nós já falamos sobre ele. Ele também não pode ser titular de mais de um mandato eletivo, também entra aqui na mesma situação. Ele não pode ser prefeito, deputado federal, senador, não, apenas prefeito. Ele não pode patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades mencionadas no inciso 1º deste artigo. Ele não pode patrocinar, mas eu não trabalho, eu não tenho nenhuma função, nenhum cargo ali naquela entidade, mas eu estou patrocinando uma causa de uma entidade. Não pode, ele é prefeito, ele não pode patrocinar nenhuma causa, até porque ele está patrocinando com que dinheiro, com que verba? Então, proibido. Proibido e gera perda de mandato. Também não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato celebrado com o município ou nela exerça função remunerada. Então, ele não pode ser proprietário de uma empresa que tenha ali, estabeleça algum favor, algum contrato celebrado, que tenha ali uma relação contratual, algum contrato que está sendo celebrado com o município, ou que exerça alguma função remunerada com o município, uma empresa que preste um serviço público ao município. Não pode ser proprietário, não pode ser controlador, não pode ser diretor dessa empresa. Não pode fixar residência fora do município. Se ele é a figura que representa o município, ele tem que estar sempre no município. Também não pode autorizar qualquer tipo de despesa em estabelecimentos dos quais seja proprietário ou tenha participação, bem como sejam proprietários ou tenham participação seu cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção. Então o prefeito não pode autorizar qualquer despesa que envolva dinheiro público com um estabelecimento esse que tem como proprietário seu cônjuge, que tem como proprietário um parente direto seu. Não pode, tá? Isso é proibido e gera perda de mandato. O prefeito não poderá ausentar-se do município sem licença da Câmara, sob pena de perda de mandato, salvo por período inferior a 15 dias. Então, o prefeito ele pode se ausentar do município até 15 dias? Pode. Passou disso, tem que ter licença da Câmara. Beleza? Caso não tenha licença da Câmara, ele se ausentou por mais de 15 dias, isso pode gerar perda de mandato. O prefeito poderá licenciar-se quando impossibilitado de exercer o cargo por motivo de doença devidamente comprovada. No caso deste artigo, e na ausência em missão oficial, o prefeito licenciado fará jus à sua remuneração integral. Então, numa situação em que ele está licenciado para cuidar da sua saúde, ele fará jus a uma remuneração integral. E não só para a questão da saúde, também a questão da ausência em missão oficial, como está aqui no parágrafo único. E agora sim, vamos fazer uma questão. Já estão disponíveis para ver nos simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática. Temos outras temáticas também que estão contempladas nesses combos promocionais, como, por exemplo, o Estatuto dos Servidores de Magé, também o regimento das unidades escolares de Magé e também o plano de cargos do magistério. Vale muito a pena, gente, uma ótima forma de você exercitar aquilo que você está estudando na teoria. Então você pratica aquilo que você está estudando na teoria, ok? Os links estão presentes na descrição desse vídeo e você também pode fazer contato comigo através do Instagram do canal, que é o @ensine-ação. Vamos à questão. Questão do Instituto Consulplan que eu adaptei para o concurso de vocês. Ao prefeito, como chefe da administração, compete dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de interesse público, desde que não exceda as verbas orçamentárias. Nos termos da Lei Orgânica do município de Magé, compete ao prefeito, dentre outras atribuições, letra A, autorizar referendo e convocar plebiscito. Isso é uma atribuição do prefeito, gente? Na verdade, nós vimos que trata-se de uma atribuição da Câmara. Trata-se de uma competência privativa da Câmara, portanto a letra A está errada. Letra B, vetar no todo ou em parte os projetos de lei aprovados pela Câmara. Sim, o prefeito pode sim vetar, seja parcialmente, seja totalmente, um projeto de lei aprovado pela Câmara. Ele vai enviar esse veto para a Câmara também analisar, apreciar esse veto. A Câmara também pode derrubar esse veto por maioria absoluta, lembra? A letra B está correta e é a resposta. Letra C, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Na verdade, suspender esses atos normativos que estão exorbitantes em relação ao poder regulamentar do Poder Executivo compete à Câmara privativamente. Portanto, a letra C está errada.
E letra D, criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e prazo certo, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Também compete à Câmara, privativamente, criar essas comissões especiais de inquérito, ok? Sobre fato determinado. Então, também é uma competência privativa. Logo, a única competência aqui que corresponde a uma atribuição do prefeito é a letra B, que é a resposta. Fala, pessoal! Espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists, inclusive da Banquian. Tem playlist de português, de simulados de português da Banquian. Tem playlist de simulados de fundamentos de educação da Banquian. Tem playlist de legislação educacional que pode estar te ajudando. Tem outras playlists, então maratone para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.